Bom dia pessoal, tudo bem? Eu vou dar uma introdução aqui para vocês um pouco de como que a gente faz a tabulação dos dados de uma pesquisa. Nesse momento aqui é do perfil do agente da Caritas. A minha ideia é trazer um pouco de... sair um pouco do Word, de trabalhar e colocar os dados no Excel, onde a gente consegue trabalhar com algumas fórmulas e tentar facilitar um pouco a vida para vocês na hora da apresentação dos dados. Então, se puder mostrar um pouquinho ali na tela. Esse é um pouco do roteiro do questionário. A gente tem algumas questões que são questões fechadas e questões abertas. Então, essa é a diferença aqui no caso, questão 1, questão 2, são todas questões abertas, todas questões fechadas no caso. E aqui as questões abertas. Nesse primeiro momento eu vou estar mostrando para vocês como é que a gente faz a consolidação dos dados destas questões que são fechadas. Então, eu montei uma tabelinha em Excel, onde eu coloquei todas as questões fechadas, que eu julguei que deveriam aparecer aqui, onde eu tenho na questão 1 sexo, na questão 2 a raça, questão 6 as características do município, 7 idade, religião, enfim, todas as que a gente consegue dar uma definição através de algum conceito onde foi pré-estabelecido, se é 1 ou se é 2. Feito isso, passando os dados para essa tabelinha que a gente criou aqui no Excel, a ideia é sair um pouco aqui do Word e colocar esses dados no Excel. Então, a gente vem aqui para a área de trabalho, vamos abrir uma nova planilha. Aumentar ela aqui no caso. E de acordo com cada cidade a gente tem um número de entrevistados. Então isso vai variar de cidade para cidade. Vai ter algumas cidades que vão ter 50, outras vão ter 12 pessoas, outras vão ter 15. Enfim, isso vai variar de cidade para cidade, mas depois a gente consegue consolidar e agrupar esses dados todos num documento só. Então, para a gente começar aqui no Excel, a gente vem aqui pode ser na linha 1, na coluna A. A gente vai colocar os entrevistados. A gente dá um Enter. Pode vir aqui ó, na junção entre o A e o B, porque vocês viram que ele passou um pouquinho. Se a gente dá um duplo clique, ele acaba ajustando automaticamente. E aí agora a gente vai colocar em ordem as questões, no caso. Então, questão 1, que é o sexo. Então, questão 1, 2 pontos, sexo. A gente vem para C. Questão 2, raça / etnia. Aí aqui da mesma forma, a gente dá um Enter e dá um duplo clique para ele abrir. Questão 6, que são as características do município. Um outro detalhe, vocês viram que essa característica do município, ela ficou muito grande, ela chegou a pegar 3 colunas aqui. Então a gente tem uma outra dica também, ao invés de dar o duplo clique e ela ficar com uma coluna muito grande, a gente pode vir aqui ó, na quebra de texto automática. Então se eu dou um clique aqui e diminuo, no caso, ela, e aumento a linha, ó, eu consigo colocar ela num tamanho menor para que fique uma coisa, fique mais apresentável na hora da gente informar os dados. E aqui, nesse cabeçalho de alinhamento, eu consigo definir se eu quero ela mais para a direita, se eu quero alinhada, centralizada.
Fazendo todas as perguntas, no caso, colocando aqui, a gente vai chegar no seguinte perfil. Bom, a gente teve os entrevistados, no caso, sexo, raça, etnia, as características do município, a idade, religião. Vocês viram que naquele que eu estava fazendo, ele não estava assim coloridinho, não estava muito bonito. Então eu vou voltar um pouquinho aqui, então eu vou tirar esse preenchimento e voltar ele com a cor normal. E aí eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz esse preenchimento para dar um visual mais apresentável para os nossos dados. Então eu seleciono toda essa linha 2 aqui, no caso, seguro o botão esquerdo e vou até o final aqui. Venho nessa primeira latinha, que é a cor do preenchimento, no caso. Então a gente pode botar, enfim, um laranja. E depois pode até trocar a cor da letra também, botar um branco, colocar ele em negrito, para dar um padrão visual melhor. Quanto ao número de entrevistados, como eu estava comentando para vocês, cada cidade vai ter um complemento e um número de pessoas. Então, eu posso colocar 1, 2, 3, 4. Para a gente não... Imaginamos que fossem 1000 entrevistados. Para que eu não tenha que ficar colocando um número posterior ao outro, a gente tem alguns macetes dentro do Excel que a gente pode estar fazendo. Então a gente vem aqui, seleciona o número de 1 até 4. E aí aqui, ó, nessa caixinha, no final da caixinha preta, a gente consegue notar aqui, ó, que o cursor ele muda de cor e fica com uma cruzinha preta. Essa cruzinha preta eu consigo puxar esses dados para baixo e vocês percebem que o número ele vai aumentando. Então se eu quiser ir até 150, eu só puxo ele até o final, solto e aí eu tenho os 150 dados dos entrevistados que a gente tinha se programado para colocar. Perfeito. Então vamos voltar lá para cima. Então a gente está já com uma ideia de painel visual aconselhado e acho que é importante esse padrão visual para a gente conseguir identificar de cara os dados. Agora fica uma coisa mais operacional, que é onde a gente vai ter que trazer os dados das pesquisas. Então, como ali no sexo, a gente pode notar que a gente só tem duas opções, ou masculino ou feminino, a gente vai colocar ou 2 ou 1. E isso a gente vai fazer para todas essas questões que são fechadas, no caso. Aqui, vamos pegar um outro exemplo, aqui o Estado Civil. A gente vem aqui para a questão 9. Então, eu tenho ali 6 opções, no caso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eu vou estar colocando o estado civil aqui da pessoa de acordo com cada um desses dados. Até aqui embaixo, nessa pesquisa aqui, a gente só tem até o entrevistado número 40. Mas isso não tem problema. Acredito que a partir disso a gente já consiga estar agrupando esses dados para estar colocando num painel central, porque aqui a gente já tem todas as informações que a gente precisa. Então, como é que a gente pode fazer isso? Aqui, ó. O que eu fiz? Essa coluna aqui de município, ela não existia. Então, ao lado dos entrevistados, digamos que essa coluna de entrevistados, vamos ocultar essa coluna, e cada um de vocês que tem essa planilha, ela tá mais ou menos dessa forma,
onde vocês colocaram já todos os dados e a quantidade de entrevistados respectivos. Então a gente vem aqui na coluna B, que na realidade vai ser a coluna A para vocês, e aí eu clico com o botão direito e venho aqui, ó, inserir. Quando eu inserir, ele vai abrir automaticamente mais uma coluna aqui do lado. E como é que a gente vai conseguir fazer essa distinção de Caritas de uma cidade para um Caritas da outra cidade? Então, a minha sugestão é que a gente coloque município. Fiz uma intervenção. É regional. Aqui? Aí é regional. Porque Tá. eles estão agrupados por regional e o município é lá na questão 6. Né? Ah, tá. Desculpa. Perfeito. Questão... Tem uma que é própria do município. Tá, Que é na questão aberta. Ah, tá. Não sabia. Então, É por região. é por aí região? Isso. Tá. Mas tá tranquilo assim? Tu acha que tá indo bem? Só essa questão da região. Tá, não, beleza. Que eu me dei conta agora. Tá. Tá Eu bom. não... Tá, eu vou voltar então aqui pra coluna. Tá. Então, pessoal, agora esse novo passo aí pra gente fazer a consolidação dos dados. Eu acredito que cada um de vocês tenha uma planilha mais ou menos nesse formato, onde vocês já colocaram os dados. E como é que a gente vai fazer essa consolidação? A gente vai abrir uma outra aba, que a gente vem aqui embaixo e coloca inserir planilha, no caso. E a gente vai pegar e vai copiar todos os dados. Então, eu posso clicar aqui, entre o 1 e o B, e ele vai acabar selecionando toda a planilha. Eu venho aqui, dou um Ctrl C, e aí vocês notem que ele está com a linha pontilhada aqui em cima. Então eu venho na planilha 1 e aperto, venho na coluna A, linha 1, e aperto um Ctrl V. Quando eu dei um Ctrl V, ele automaticamente colou todos os meus dados da outra planilha. Perfeito. Então a gente dá um ESC e agora a gente pode trabalhar em cima desses dados. Como é que a gente pode fazer agora para consolidar a pessoa que vai estar centralizada para consolidar os dados? A gente vai ter que ter um formato para a gente dividir essas pesquisas por região. Então eu venho aqui na coluna B, clico com o botão direito e vou em inserir. Quando eu inserir, ele automaticamente abriu uma nova coluna. Então eu vou colocar aqui região. Perfeito. Colocada a região, agora, de acordo com cada região, eu vou ter um número X de entrevistados. Então, Santa Cruz do Sul. Então, digamos que em Santa Cruz tenham 20 pessoas que responderam o questionário. Então, eu vou vir aqui na coluna B, linha 2, clico em Santa Cruz, aí a gente volta para aquele mesmo macete do Ctrl C, que a gente vai estar copiando, e vou marcar da linha 3 até a linha 21, que é correspondente ao entrevistado número 20, e vou dar um Ctrl C. Na medida que um Ctrl V, desculpa. Na medida que eu der um Ctrl V, ele vai copiar e colar os dados da região. E isso a gente vai estar fazendo também para todos os outros dados. Então aqui, Porto Alegre. Copio. Venho até a quantidade de entrevistados que eu julguei que foram entrevistados nesse momento e dou um Ctrl V para ele colar. Feito isso, na planilha de vocês vão seguir com essa
com essa coluna B, mas eu vou excluir porque eu tenho uma já pronta aqui, oculta, com os dados corretos. Eu vou reexibir a minha. E aqui não é município, é região. Perfeito. Então, olha, pessoal, a gente tem 12 pessoas em Bagé, um entrevistado em Cruz Alta, 9 em Pelotas, 9. Aqui, ó, a gente pode ver a contagem a partir desse dado aqui, ó. A gente seleciona a região, no caso, e confere se a quantidade está fechando com o número de questionários que foram fornecidos para vocês quando vocês digitaram eles. Perfeito. Então, acho que é importante nesse momento a gente salvar o documento. Então, a gente pode salvar. Eu coloquei como consolidação dos dados, mas vocês podem fica a critério de vocês da forma que vocês querem salvar ele, e também salvem aonde vocês acharem que é mais fácil para depois para vocês estarem achando. Então, feito isso, a gente está com os dados eles todos crus aqui e ajustados. Agora é o momento que a gente vai estar transformando esses dados em dados quantitativos que a gente vai estar conseguindo analisar eles. A gente vai transformar esses dados em algumas tabelas que a gente vai conseguir montar a partir de todas essas questões aqui, e a gente vai conseguir jogar, se a gente quer saber quantas pessoas do sexo masculino são da região de Bagé, ou quais são as características de todos os municípios por região. Isso agora, nesse momento, eu vou estar mostrando para vocês como que a gente faz essa consolidação. Ok, então a gente vai ter que selecionar de novo toda a planilha, só que nesse momento vão ser só os dados que a gente tem conteúdo dentro deles. Então, eu venho aqui na coluna A e vou até o final dela. Então, no caso, nesse momento a gente tem 384 entrevistados, através de todas as regiões que a gente já passou para o computador. Então, ainda segurando o botão esquerdo do mouse, a gente vai vir para a direita e vai até o último dado da linha, no caso. Então ficou coluna S, linha 385. Agora, nesse momento, é que a gente vai conseguir transformar esses dados em conteúdo. Então a gente vem aqui em inserir, e aí a ferramenta que a gente vai utilizar para fazer essa tabulação dos dados, ela se chama tabela dinâmica. Então, quais são a origem da tabela dinâmica? Está aqui, ó. As tabelas dinâmicas tornam mais fácil organizar e resumir dados complicados, bem como analisar detalhes. Então, eu tenho duas opções de tabela dinâmica. Eu tenho os gráficos dinâmicos, que nesse momento a gente não vai trabalhar, e tem as tabelas dinâmicas, que é o que a gente vai estar explicando para vocês agora nesse primeiro momento. Então, vocês lembram que eu falei que ela acabava na S385? Então tá aqui, ó. Aqui a gente tem o intervalo que é do A1, no caso, aqui, até o S385. Então, eu vou seguir com esses dados aqui, não altero, não uso uma fonte de dados externa, porque eu vou utilizar essa fonte de dados que eu já inputei aqui pra gente, e depois eu vou escolher se eu desejo transformar isso numa nova planilha, no caso uma nova aba aqui embaixo, ou se eu quero colocar ela dentro de alguma aba que eu já existo. Geralmente, quando a gente tem muitos dados, é importante que a gente abra uma nova planilha, mas
Se a gente tem poucos dados ali, 3 questões, com poucos entrevistados, a gente pode até fazer dentro da mesma planilha, porque fica uma coisa mais visual. Mas, como a gente tem muita coisa aqui, acho que é interessante a gente abrir uma nova planilha. Então, a gente vem aqui e clica em OK. Quando eu cliquei em OK, aqui na parte superior do Excel, a gente vai ter todas as opções que a gente pode trabalhar dentro da tabela dinâmica. Então, eu tenho segmentação de dados, digamos que eu coloquei mais, veio para mim agora lá de Bagé, mais alguns dados, e eu posso estar vindo aqui e alterar a fonte de dados. Digamos que teve mais 15 pessoas de Bagé. Então, eu só alteraria esse 385 para 400 no caso. Só que como a gente não tem isso, a gente segue ainda nesse mesmo padrão. Logo que vocês criam a tabela dinâmica, a gente tem um campo auxiliar que a gente consegue jogar as informações que vão se transformar numa tabela. Então, como é que a gente pode fazer? Vou colocar alguns exemplos aqui. Enfim, eu posso vir aqui e colocar no rótulo de linha o sexo da pessoa, que no caso aqui o 0, eu transformei todas as pessoas que não responderam a parte do sexo, eu coloquei o 0. Então a gente pode vir aqui e tirar o 0. E a gente pode vir aqui e notar que existiram algumas pessoas que não responderam. Se eu subir mais um pouquinho, eu posso vir aqui na parte da região. Então eu vou puxar a região e vou trazer ela aqui também para o rótulo de linha. Então quando eu fiz isso, eu vi que existem pessoas que não responderam em Passo Fundo, em Pelotas, em Porto Alegre e em Santa Maria. E de que forma que eu vou saber a quantidade de pessoas que não responderam? Ou então, que são do sexo feminino e que são do sexo masculino? É muito simples. A gente vem aqui, na parte do sexo, que a gente tinha já pré-determinado, e a gente joga ele aqui para os valores. Ok. Inicialmente, ele vai trazer essa questão da soma. Só que a gente não quer saber a soma. A gente quer saber... Voltando um pouquinho. Quando ele traz essa questão da soma, como a gente tem dados entre 1 e 2, o Excel ele entende, ele faz uma soma de todas as pessoas. No caso, se eu tiver discriminado por uma pessoa, 2 mulheres, e no caso a mulher representa o número 2, o Excel vai entender que essas 2 mulheres elas somam 4. Mas só que não é isso que a gente quer nesse momento. A gente quer saber a contagem. Então, deixa eu voltar um pouquinho aqui, foi muito rápido. Então a gente vai clicar com o botão esquerdo em cima desse campo. Vem aqui em configurações do campo de valor. E a gente vai trocar a soma para contagem. Perfeito. Quando a gente trocou para contagem, eu tenho agora o número exato de quantas pessoas que eu vou... quantas pessoas por sexo para cada município. Então, vamos voltar para cá, só para identificar. Então, o número 1 é masculino e o número 2 é feminino. Então, a gente volta aqui para a tabela. Então, eu tenho 325 pessoas que são do sexo feminino, 50 pessoas que são do sexo masculino e 9 pessoas que não responderam a essa questão, dando um total geral de 384.
esse 384 vocês têm que estar sempre com ele na cabeça, que é um total geral de questões que a gente tinha respondido. A gente pode notar que se a gente for para o final da nossa tabela, a gente tem 384 entrevistados. Então é importante a gente sempre olhar para esse número para que isso faça sentido e não dê um valor diferente desse 384. Perfeito. Então aqui nesse momento a gente tem a contagem das pessoas, essa divisão de duas formas. Uma que eu mostrei para vocês, que é a gente vindo aqui e transformando esses valores em percentual do total, no caso, ou então, para continuar com a contagem, que eu acho que é importante, a gente pode fazer de uma outra forma. Vamos voltar aqui, a gente clica aqui no desfazer. E o que a gente faz agora? Vamos criar uma nova, a mesma tabela, então a gente vem até o final dela aqui, dá um Ctrl C e vamos colocar na coluna E aqui. Então a gente tem as mesmas informações que a gente tem aqui desse lado. Então a gente pode dar um duplo clique de novo no E e no F para a gente ficar com os dados mais visíveis. Então vamos trabalhar dessa forma. E aqui, como eu tinha comentado, então a gente vai vir aqui e vai mostrar os valores como um percentual do geral. Ok, então a sugestão que eu aconselho vocês a fazerem é ocultarem essas colunas no caso. Então eu vou ter... Não, antes disso, eu queria mostrar um outro passo para vocês. Vamos voltar e tirar a região daqui. E aqui também a gente tira a região. Então eu vou ter os dados mais brutos, sem estar especificado por região, mas eu vou usar uma ferramenta que é a formatação condicional, que é feita por escala de cor. Então, quanto maior for a quantidade dos dados, ele vai ser verdinho, ele vai ser mais verde. Então, os dados intermediários são amarelos e os dados que têm menos relevância, eles ficam em vermelho. Então, eu clico aqui e vou fazer isso aqui para o percentual também. Então, clico com o botão esquerdo pressionado, do F4 até o F6, venho aqui na formatação condicional novamente e clico nessa tabela de cor. Na realidade, essa primeira escala de cor, ela tem a função de quanto maior é melhor. Porém, se a gente estivesse analisando dados de quanto menor é melhor, a gente trocaria. No caso, dependendo de alguma pesquisa que vocês forem fazer, talvez o menor percentual seja o mais relevante para vocês nesse momento. Então eu posso usar tanto a que é maior é melhor, quanto a menor é melhor. Só que aqui nesse momento a gente está usando quanto maior é melhor. Então vamos seguir dessa forma. Ok, a gente fez essa divisão. Só para fazer essa escala com as cores. Vamos agora ocultar essas colunas de C até E. Então a gente clica, vamos voltar, a gente seleciona de C até E, clica com o botão direito e vem aqui em ocultar. Ok, os dados ainda não estão apresentáveis, mas agora a gente vai deixar eles mais bonitinhos. Então eu vou clicar em região e vou trazer a região de novo para cá. Eu tenho duas opções de onde colocar a região. Eu posso colocar a região em cima ou colocar a região embaixo. Nesse caso, vamos colocar a região embaixo que fica mais apresentado. Então, ele acabou aparecendo só para esse momento.
só para essa tabela dinâmica aqui que a gente criou. Lembrando que a gente tem duas tabelas, a gente tem essa daqui e tem essa daqui. Essa daqui eu ainda não incluí a região, então vou voltar para cá e vou colocar a região. Perfeito. Então aqui agora eu tenho, no caso, eu já tenho os dados um pouco mais visuais. Uma outra forma da gente deixar eles mais apresentáveis é a gente vir aqui no design, que a gente pode escolher se eu quero ativar o total geral da planilha só para as linhas, aqui no caso, ou só para as colunas, ou ativar para a linha e para as colunas, ou quero desativar, no caso, esse total aqui. Ó, se eu clicar nele para ele não mostrar esse total, eu posso tirar no caso, ou para não mostrar o subtotal aqui. Mas a ideia é que a gente transforme ele aqui no layout do relatório para mostrar ele em formato de tabela e para ele repetir os rótulos de cada item, que no caso aqui representa o sexo masculino e aqui representa o sexo feminino. Então aqui o nosso painel ele já está mais apresentável. Eu posso ainda dar uma melhorada um pouco nele. Eu posso clicar aqui da coluna G, pressionar com o botão esquerdo e trazer até o A. Aí eu venho aqui e faço aquelas questões de alinhamento. Posso centralizar todos eles e aqui centralizar a parte de alinhamento ele no meio. Posso trocar essa apresentação aqui, ele não precisa ficar com esse nome de contagem. Opa, vamos voltar aqui porque a contagem acabei perdendo. Vamos ocultar aqui de novo. E aí a gente fica com a contagem aqui, então a gente poderia colocar aqui quantidade por região. E aqui a gente troca o nome por percentual por região. Podemos trocar a cor aqui também, deixar ele em laranja, colocar ele dessa forma. E aqui no caso a gente pode ajustar os tamanhos. Se eu der um duplo clique aqui entre A e B, ele vai alinhar para o tamanho da coluna, para ela não ter muitos espaços em branco. E aqui eu posso também fazer a mesma coisa. Vou alinhar aqui. Aqui eu vou aumentar um pouquinho. Então, basicamente, essa é uma das formas que a gente pode fazer a consolidação dos dados. Então aqui a gente tem bem claro a quantidade por região do sexo e o percentual pelas regiões também. Voltando agora, eu vou passar então para o painel que eu montei de todos, no caso. Aqui ó, para ficar mais visual ainda também, a gente pode vir em exibição. Para tirar essas linhas. Aqui não tá. Aqui ó, layout da página. A gente vem em linhas de grade e a gente tira esse fundo dele, que fica mais apresentável. Ou ainda, se eu quiser classificar os dados por cores também dentro de cada um dos segmentos, eu posso clicar, selecionar aqui no caso, vir nos dados, cadê? Aqui na página inicial e vir em formatação condicional também, só desses dados.
Então, o percentual de homens que é mais representativo dentro das pesquisas, ele se encontra em Porto Alegre, onde eu tenho 14 pessoas, dos 50 homens, 14 pertencem a Porto Alegre. Já com relação às mulheres, isso também vai muito com relação à quantidade de entrevistados que a gente faz por região. Então, se Porto Alegre eu fiz 150 entrevistas, é difícil eu colocar tudo no mesmo bolo e comparar com Santa Cruz, que eu acabei fazendo 10. Então tem que ter essa percepção das grandezas das unidades. E aqui, com relação às mulheres, eu posso também fazer a mesma questão. Aqui a gente já tem um cenário um pouco diferente. Passo Fundo corresponde ao maior percentual. A gente tem 35% de toda a população da pesquisa é representado por mulheres de Passo Fundo. Por outro lado, aproximadamente 23,5% é representado pelas mulheres de Erechim. E aí fica a critério de vocês. Se eu não quiser mais essa classificação aqui mais específica e detalhada por cores, eu posso selecionar de novo eles, vim aqui na formatação condicional, eu venho aqui em gerenciar regras ou limpar regras, posso fazer das duas formas, e aí eu posso limpar regras das células selecionadas, que foi as células que eu selecionei aqui. Então se eu clicar, ele vai voltar aos dados brutos de como eu tinha apresentado anteriormente. E aqui da mesma forma. Venho aqui, limpar regras e limpar regras selecionadas. Se eu quiser tirar se eu quiser tirar a formatação, essa condicional, de toda a minha planilha, onde essa divisão aqui de vermelho, amarelo e verde, eu posso vir aqui também, posso limpar a regra da planilha inteira, ou eu posso vir aqui em gerenciar regras. E aí eu vou ter essas escalas aqui, e aí é só eu dar dois cliques e excluir essas escalas de cores graduadas. Quando eu clico aqui na tabela dinâmica, geralmente me aparece essa listagem do campo aqui no caso. E eu posso eu não quero apresentar isso nos meus dados quando eu for abrir a tabela em Excel. Então eu vou vir aqui em opções e vou desselecionar essa lista de campo. Então se eu clicar aqui, ele automaticamente vai desaparecer. E esse daqui é um formato, é um dos N tipos de formatos que a gente pode estar montando a nossa tabela dinâmica. Então aqui vou colocar um outro exemplo para vocês. Eu vou clicar aqui na lista de campos, novamente. Vou abrir de novo essas células que eu tinha ocultado aqui. Vou excluir essa parte do percentual. Então selecionei de D até G. Cliquei com o botão direito, vim em excluir. E aí voltei aos meus dados crus aqui ainda. Então para a gente remover esses campos, eu tenho duas possibilidades. Eu posso clicar nele e colocar ele para fora da minha área de atuação aqui, que ele vai sair. Ou então eu posso vir aqui nos campos, que a gente tem N campos aqui, e posso só tirar o flagzinho, que aí ele volta para o estado de tabela dinâmica inicial. Perfeito. Um outro formato que a gente agora pode, apresentar os dados, é a gente fazer agora por região. Então a gente vai botar as regiões aqui, e agora a gente vai inverter. Vamos colocar o sexo no rótulo de coluna. Então eu vou ter o sexo aqui, da seguinte forma. Então eu vou ter classificado por região, nesse seguinte formato, e aí eu posso vir e colocar os valores do sexo aqui.
E aí a gente volta para lá também. Então, vamos colocar a contagem. Então eu tenho um outro formato de expor os meus dados. Então eu tenho aqui, então aqui eu posso selecionar esse total geral, vir aqui na formatação condicional, escala de cor e fazer essa definição. Então eu vou ter que em Bagé eu tenho 12 pessoas, sendo que dentro de Bagé eu tenho 4 do sexo masculino e 8 do sexo feminino. Posso voltar e colocar aquela representação por percentual daquele formato que eu comentei para vocês. A gente clica com o botão direito dentro de algum campo dentro da tabela dinâmica e vem aqui para o percentual do total geral. Então eu transformo toda ela em percentual, que é uma outra análise que a gente pode estar fazendo. E então vamos trocar aqui, vamos tirar o sexo, vamos colocar o estado civil. Vou tirar aqui o sexo daqui, tiro a contagem também, e aí vou colocar o estado civil. O estado civil, no caso, se a gente voltar para cá, que é a questão 9, a gente tem o solteiro como número 1, casado, separado, viúvo, união estável. E aí a gente pode seguir da mesma forma. Eu venho aqui no estado civil, quero ver os valores, e aí eu vou abrir a configuração, coloco na contagem, e aí eu vou ter a quantidade por perfil de estado civil. Então digamos que ali o 1 ele representa os solteiros. Então a gente volta aqui para a nossa coluna e eu tenho que, de toda a nossa base de pesquisa, 40 pessoas no meu total 1 aqui, 40 pessoas são solteiras, destas 384, 205 são casados, 13 são separados. A gente tem um número alto até de viúvos e viúvas, 94 pessoas. E aí a gente pode voltar e também transformar isso no percentual daquela forma que eu comentei para vocês. Então, mais de 50%, como a gente pode ver aqui, são pessoas casadas. 10,5% aproximadamente solteiras, 1,8% não respondeu essa questão. E pessoal, assim, a gente tem N formatos e N funções que a gente pode estar trazendo para cá alguns campos e brincando com a tabela dinâmica e transformando no formato que a gente quer receber essa informação. Então isso que é bem interessante dessa ferramenta da tabela dinâmica. Para que a gente possa dar um suporte assim para vocês, eu gostaria de falar que dentro do YouTube existem vários tutoriais que explicam outras possibilidades também da gente estar fazendo essa construção da base de dados dentro da tabela dinâmica, com videoaulas. Deve ter cerca de mais de 50 videoaulas só trabalhando essa ferramenta que é contemplada pelo Excel. Bom pessoal, eu acabei não me apresentando no primeiro momento, mas o meu nome é Gabriel, eu sou formado em Engenharia de Produção pela PUC e sou um grande amigo da Mene e da Marilene também, que me apresentou o projeto da Caritas, e eu notei que o pessoal estava com um pouco de dificuldades na hora de transformar os dados em tabelas e em consolidar esses dados que estavam super crus, e aí eu me disponibilizei a estar ajudando vocês com um pouco do meu conhecimento, porque eu acho que o conhecimento ele tem que ser compartilhado. A gente não pode, se a gente detém esse conhecimento, a gente não pode estar guardando ele pra gente. Eu acho que é uma coisa universal o conhecimento, e estou à disposição para eventuais dúvidas ou perguntas, questionamentos.
vocês podem estar mandando algum e-mail para mim, que eu vou passar agora, que é gabriel.hag, o Hag é H2AsG, @gmail.com, ou vocês podem estar me mandando uma mensagem ou me ligando no meu celular, que é 8418-6883. Muito obrigado pela oportunidade, foi um prazer, grande abraço.